use recursos auxiliares para melhorar os seus resultados, tá? O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que nenhuma massagem exclusiva resolve tudo. Então, para que a gente consiga ter uma massagem de sucesso, eu preciso automaticamente ter o quê? Mais resultados. Resultados de quê? Da queixa do meu cliente. Então, se ele tem uma dor na lombar, ele chega, você tem que perguntar para ele qual que é a dor, o nível de dor da sua lombar agora, neste momento. Aí ele vai falar assim, de 0 a 10, fala para mim um valor, uma nota para sua dor. Sendo que 10 é uma dor absurda, que você tem que ir para o hospital para aliviar essa dor, você não está aguentando mais, e 0 é sem dor nenhuma. E ele vai chegar para você e falar, tem uma dor 8, tem uma dor 7, tá? Então de 7 a 10 é uma dor bem forte, bem forte. Lógico que 7 a 9 é uma dor bem forte, 10 é insuportável, tá? De 5 a 6, no máximo ali 7, tá nesse meio termo, é uma dor forte, tá? Mais que ele ainda está suportando. E uma dor 4 já é uma dor mais moderada. 3 é uma dor moderada. 2 é fraca e 1 também é bem fraca, tá? Então tem esses aspectos que a gente tem que entender. Interpretar, na verdade, né? Então se ele chega e fala que está com uma dor 7, você tem que fazer com que ele saia pelo menos com uma dor 4, 3. Então tem que baixar ali para uma dor mais leve até, né? 3, 2, 1, entendeu? Então tem que fazer com que tenha uma diferença bem significativa em relação à nota inicial. Então se estava com 8, tem que ser 4, se estava com 7, tem que ser 3. Tem que trabalhar para diminuir essa dor. Lógico que às vezes, dependendo do caso, isso não é possível em uma única sessão, mas você tem que conversar com o seu cliente, tem que explicar isso para ele. E quais são os principais recursos que o massoterapeuta pode ter que vai ajudar a melhorar os seus resultados e, consequentemente, ter uma massagem de sucesso. Pense no mais básico e no primário que vai ajudar você a melhorar, inclusive a dor lombar. É um kit de ventosa, tá? A ventosa é um recurso extremamente útil para você melhorar os seus resultados. E ele é relativamente barato, então eu ensino todos os meus alunos, inclusive lá no curso Massoterapeuta de Sucesso, tem a aula, tá, de ventosa terapia para você ajudar a ter mais resultados em relação a isso. Um kit de ventosa hoje, com 17 copos, 20 e poucos copos, está custando na média, tá, numa média de 250 a 350 reais. Das duas marcas boas. Tem uma marca agora que eu esqueci o nome, acho que é BK, que é uma marca mais nova, e tem a Dongyang, que é a melhor marca que tem no mercado hoje de ventosa. Melhor marca em que sentido? Na resistência do copo de acrílico. Porque vocês vão ver que muitas vezes o copo de acrílico cai. E se você compra dessas marcas mais baratinhas, que a gente acha lá no AliExpress, no Shopee, pode ter certeza, caiu 2, 3 vezes, esse copo quebra, ele trinca, ele racha. Já nesses outros de acrílico, da Dongyang e da BK, ele tem uma resistência maior, então acaba te ajudando mais, tá? Agora, é só a ventosa que me ajuda? Lógico que não. Bolsa de água quente. Sabe esses sacos térmicos que você coloca no micro-ondas para esquentar? Se você não tem micro-ondas, que você tenha uma manta térmica mais pequena, local, que você bota na tomada, esquenta e coloca ali na lombar do seu cliente. Então você tem a opção ou das mantas térmicas, ou da bolsa de água quente, do saquinho térmico que você esquenta no micro-ondas, ou aquela bolsa tradicional de gel que você esquenta na água. Então você pega aquela jarra elétrica, bota na tomada, esquenta a água, bota numa bacia e esquenta esse gel. Então isso vai fazer diferença, tá? Então tanto o quente, as bolsas quente, como também as bolsas de gelo. Então tenha aquelas bolsas de gel dentro da sua geladeirinha frigobar para você atende, para casos você precise. Então, se você tem um cliente com uma dor mais crônica, com uma musculatura mais tensa, mais rígida, o que você vai fazer? Vai fazer a bolsa de água quente.
Inclusive você pode fazer a bolsa de água quente antes até de fazer a ventosa, porque aí você potencializa o efeito da ventosa. Deixa ali quantos minutinhos? Pode deixar 15, 20 minutinhos com a bolsa quente. Enquanto isso, vai trabalhando a outra parte do corpo, pescoço, ombro, pernas, tá? E deixa ali na lombar a bolsa quente. Caso seja na região do pescoço, então você pode colocar a bolsa quente ali no pescoço e vai trabalhando o resto do corpo. Depois você volta lá, para não perder tempo também, né? Para otimizar ali o seu tempo e mesmo assim garantir um resultado melhor. Agora, por exemplo, o cliente chega com cotovelo, joelho, muitas vezes o problema é tendinite, é inflamação, tá? E aí o que você pode estar fazendo? Fazendo um gelo antes, tá? Faz um gelo para justamente melhorar essa inflamação dele. E aí, às vezes, quando já é uma coisa mais crônica, mas que você, por trabalhar bastante, pode eventualmente também voltar a estimular o processo inflamatório, você faz a massagem, tudo, e depois você finaliza com gelo. Por quê? Porque aí você acalma um pouquinho aquela região para não sobar dor depois. E isso vai fazer toda a diferença no seu atendimento. Tá? E ele vai sair com uma sensação de analgesia mais significativa. E isso é que é importante. Então é ele começar na sua massagem com uma nota 8, 7, 9 de dor e sair com uma nota 4, 3, 2 de dor. No mínimo, esses resultados você tem que conquistar para ter uma massagem de sucesso. Agora tem outros recursos também, como por exemplo, você pode ter conhecimento de uma auriculoterapia, tá? Você pode ter aquelas pistolas de massagem para fazer o relaxamento da musculatura. Agora, assim, a ventosa, a bolsa quente e a bolsa de gelo, para mim, são essenciais para o profissional massoterapeuta ter melhores resultados e, consequentemente, realizar uma massagem de sucesso. Tá ok? Vamos então para a próxima dica. Quarta dica para ter uma massagem de sucesso. Qual que é essa nossa quarta dica? Tenha bons instrumentos de trabalho. É essencial que você tenha instrumentos adequados de trabalho. Então, se você trabalha com a Quick Massage, você tem que ter a cadeira de Quick Massage. Se você trabalha com o shiatsu, você tem que ter um futon ou uma maca mais baixa de trabalho. Então, a maca é uma ferramenta essencial de trabalho, é um instrumento de trabalho do massoterapeuta. Então, se você quer fazer uma massagem de sucesso, você tem que ter instrumentos, ferramentas corretas. Não adianta você querer improvisar e atender na cama do cliente ou atender um shiatsu numa maca mais alta, improvisadamente, porque você não vai conseguir fazer adequadamente. Tá? Eu sei que tem muita gente que fala assim, é barato para começar a trabalhar na massoterapia, você não precisa de muita coisa. Mas se você for ver, analisar, comprar uma maca hoje que custa em torno ali de R$1.000 a R$1.500, tá? Tem algumas de R$2.000, sim, eu sei, tá? Mesmo que seja R$2.000, isso equivale a 20 atendimentos de massagem. Se você cobrar R$100 por sessão de massagem, com 20 atendimentos, você já pagou essa maca. E 20 atendimentos você consegue realizar em um mês. Tudo bem, eu sei que não é todo mundo que vai conseguir isso, mas se você pegar isso aí e parcelar em 100 juros em 10 vezes no cartão, e você atender 2 clientes por mês, não estou falando 2 por dia, 2 por mês, você não tem prejuízo da maca, porque ele não cobrou juros e você vai conseguir pagar as suas parcelas. Vamos supor, você cobra R$50 a massagem. Você comprou a maca, tem um equipamento bom para trabalhar. Beleza, se você fazer 4 atendimentos no mês de R$50, tudo bem que você não ganhou dinheiro, mas você não teve prejuízo com a maca. Então, isso que eu quero dizer é que comprar uma maca de massagem adequada, nem que você pague mais caro por ela, R$2.000, não é custo. Você tem que entender que é uma ferramenta de trabalho. E aí, quando a gente fala de deixar mais aconchegante e ter bons instrumentos de trabalho, é ter um lençol gostoso, que o cliente deite em cima dele e sinta prazer nisso.
tá? Hoje em dia, tudo bem que a pandemia mudou alguns conceitos, mas a limpeza, a higiene é essencial. E quando você tem lençol de tecido, você tem que ter uma quantidade suficiente para trocar cada cliente e não ter prejuízo, e não ter que ficar correndo atrás para ficar trocando, limpando, lavando outros atendimentos, tá? Então isso também é importantíssimo. Então a gente tem que entender isso e a gente tem que ter essas ferramentas. Tem que ter cunha para posicionar bem o nosso cliente, tá? Você sabe que aquela pessoa que tem dor lombar, ela precisa colocar um travesseiro embaixo ali da região lombar para deixar o quê? O quadril mais fletido. Isso alivia a pressão na lombar. Então, porque se você deixar ele retinho na maca o tempo todo, o que vai acontecer? Na hora que você terminar de fazer a massagem, deixou ele ali 1 hora inteira deitado, ele vai travar. Se ele travar na hora de sair da maca, será que ele vai ter uma massagem de sucesso? Será que ele vai diminuir a dor dele inicial e final? Não vai. E aí, morreu tudo que você fez. Por quê? Por falta de instrumento, por falta de equipamento. Então tem que ter os rolinhos, as cunhas, materiais adequados para você realizar uma boa massagem. Eu não estou falando aqui de recursos, tá? Por isso que eu até coloquei os recursos na frente, porque eu já expliquei quais são os recursos para você ter um melhor resultado. Aquilo ali não é uma coisa assim que é obrigatório você ter. Maca, cunha, rolo, travesseiro. É essencial. Lençol para higiene, tudo bem, lençol você pode até ter um álcool 70, né, para estar limpando, mas são equipamentos essenciais para você realizar uma massagem de sucesso. Tem que ter esses materiais, tem que ter esses equipamentos, tá, para você conseguir ter um bom resultado. Se for, né, um shiatsu, existe lá uns colchonetes que você pode estar comprando também para poder realizar uma massagem adequada, tá? Dentro dos instrumentos de trabalho, eu insiro também o uniforme. Uniforme, tá? Você tem que ter o uniforme para poder o quê? Ter uma massagem melhor, para poder realizar uma massagem melhor. E aí que eu digo é o seguinte, o uniforme para você manter uma postura e já conquistar mais autoridade e confiança do seu cliente. E não só uniforme para o terapeuta, mas também às vezes para o cliente. Eu sei que quem está começando às vezes, né, não tem condições de ter tantos equipamentos ali no seu espaço. Mas se você puder ter um shorts, uma camiseta de algodão em casos de necessidades, porque você pode, na hora de estar agendando com o seu cliente de massagem, chegar para o cara e falar assim, ó, venha com uma roupa confortável, com um shorts e uma camiseta de algodão, tá? Não deixe de vir com essa roupa mais confortável, porque vai ser mais fácil para a gente realizar a massagem, beleza. Mas caso ele não venha, ou algum cliente não vai conseguir vir, para você não deixar de atender esse cliente, tenha um shorts PMG, GG, tá? Dentro ali do seu espaço guardadinho, uma bermuda, um shorts e uma camiseta de algodão básica, branca. Pode ser da Hering mesmo, por exemplo, tá? Ou da Renner, da Riachuelo, essas mais em contas, tá? O que você tem lá? PMG, GG e uma outra, às vezes um pouco maior, para eventualmente um cliente que você tenha que seja de um tamanho maior, que precise, para deixar mais confortável. Então isso também ajuda demais para você ter mais resultados e, consequentemente, uma massagem de sucesso. Parece besteira, né? Parece besteira. Mas ainda mais eu que sou homem, por exemplo, às vezes vem uma mulher fazer uma massagem de saia. Como que eu vou conseguir atender bem uma cliente de saia? Eu tenho que dar algum recurso para ela. Eu dou uma bermuda, um shorts, tá, com uma camiseta, ela tira a roupa dela, sai e ela fica bem mais solta. Tudo bem que não é a coisa mais linda do mundo, né? A gente até tem alguns clientes que reclamam, mas pode ter certeza que na hora que a pessoa deita na maca, ela consegue relaxar, tá? E eu consigo mexer as pernas dela, levantar, alongar, consigo fazer tudo o que for sem nenhum constrangimento, sem nenhum constrangimento. E aí eu consigo desenvolver o meu trabalho. Então, se eu tenho equipamentos, se eu tenho instrumentos de trabalhos adequados, eu consigo desenvolver melhor o meu trabalho. É a mesma coisa que quando a gente fala assim, ó, um cara é pedreiro. Se ele não tem uma pá, se ele não tem uma boa
boas ferramentas, como é que ele vai trabalhar? Um cara é pintor. Se ele não tem um bom pincel, um bom rolo para pintar, como é que ele vai pintar? O cara é marceneiro. Se ele não tem uma furadeira, como é que ele vai ficar furando ali as madeiras para poder parafusar o negócio? É impossível você desenvolver um bom trabalho sem ter instrumentos, equipamentos, ferramentas adequadas de trabalho. Oriente corretamente o seu cliente. Para você ter ali uma massagem de sucesso, o seu cliente tem que sair satisfeito. A gente sempre fala que sim, que tem que ter resultado. Eu sei que tem que ter resultado. Mas você concorda que o seu resultado ali, quando você fala para ele tirar a nota de dor e sair no final e ele diminuir a dor, é algo meio paliativo, é algo meio para a gente tentar trabalhar ali a cabeça dele e ele conseguir enxergar se ele melhorou durante a sessão, tá? Mas é algo paliativo. Então, ele precisa melhorar na hora, tá? Porque isso é o mínimo que a gente tem que ter, senão você não vai ter uma massagem de sucesso, mas também ele precisa ter essa sensação em casa, depois de um tempo. A gente sabe que a massagem às vezes vai demorar 24, 48 horas para produzir o efeito, tá? Tem isso também. Então a gente precisa ter calma, precisa explicar para ele, precisa orientar corretamente o cliente em relação a esse efeito mais tardio da massagem. E orientar também em relação a, por exemplo, a atividade profissional dele, o trabalho dele. Então, se ele tem um trabalho que ele fica sentado o tempo todo, ou que ele fica em pé o tempo todo, em que ele não consegue ter uma postura adequada, ou que ele carrega muito peso, você acha que a sua massagem vai ter um efeito de médio prazo, longo prazo? Não vai ter. Ele vai voltar a ter o problema. Então você tem que orientar ele que para corrigir isso, ele tem que melhorar a postura, ele tem que mudar a forma de carregar esse peso, seja às vezes até mochila, peso de mochila, ou bolsa de mulher. Ou ele tem que melhorar, né, o home office, por exemplo, a pandemia. Tem gente que ainda está no home office. Computador, levantar, corrigir a postura, equipamento de trabalho, deixar mais no nível dos olhos, os pés retos no chão, joelho 90 graus. Hoje em dia tem um monte de vídeo na internet mostrando isso. Passe esse vídeo para o seu cliente. Se você não produz conteúdo, se você não sabe, procura lá, postura correta, home office. Veja um vídeo que você ache legal, que tenha as informações corretas e manda para o seu cliente. Estou cansado de fazer isso para meus alunos. Às vezes eu não tenho conteúdo produzido eu mesmo, não tem problema. Eu encaminho de outra pessoa que eu achei no YouTube. Hoje em dia você tem tudo no YouTube para poder orientar. Orientar um alongamento para o seu cliente é essencial, porque o alongamento vai fazer com que o efeito da sua massagem consiga, né, durar mais tempo. Então, oriente ali, faça um alongamento por dia. Tá? De um lado da perna e do outro lado da perna para ficar equilibrado. Então você vai fazer 3 séries de 1 minuto cada. Isso vai tomar 6 minutos do seu dia. Então logo quando você acorda, você pega e faz isso. Ou antes de dormir, você pega e faz isso. Tá? E oriente, fala para ele. Porque aí mesmo, lógico, se ele não fizer, e não vai ser todo mundo que vai estar fazendo, tá? Ele, tudo bem, né? Mas você orientou. E ele vai lembrar disso depois. Não, o meu maço falou que realmente, para eu ter mais resultados, eu teria que estar fazendo mais tempo e teria que fazer uns alongamentos, teria que fazer um fortalecimento, teria que corrigir minha postura. Então, esses tipos de orientações são fundamentais para você ter uma massagem de sucesso. E agora o tchananã. Para você também ter uma massagem de sucesso e também para você ser um sucesso, ou seja, você conquistar o cliente, fidelizar o cliente e ter o retorno do seu cliente, você tem que falar para ele quando necessário, com ética, tá? Sempre mantendo a ética profissional. Caso você perceba que ele precisa fazer uma massagem mais vezes, você fala assim, eu não consigo fazer toda a minha massagem aqui em você. Por quê? Porque se eu ficar o tempo todo fazendo a massagem ali na região da lombar dele, por exemplo, vai sobrar dor. Então, se você conseguir vir
pelo menos 2 a 3 vezes seguidas, semanalmente, o seu resultado vai ser muito melhor. O massoterapeuta tem medo de falar isso para o cliente, porque ele não tem autoconfiança. E eu estou dando isso para vocês. Vocês podem fazer isso. Se você não sabe ainda se realmente ele tem que fazer ou não, eu te garanto que você, de modo geral, nunca vai conseguir resolver o problema em uma única sessão. Você tem que fazer com que você consiga quebrar a crise. E isso é aquilo que eu falei antes para vocês. Você tem alguns recursos para te ajudar a isso. A partir do momento que você quebrou aquela crise, você conquistou já relativamente bem a confiança do seu cliente. Isso vai fazer uma diferença. E aí, depois, você precisa orientar ele corretamente, para ele ter um efeito de médio e longo prazo. E aí, dentro dessas orientações, cabe você também ser firme e recomendar que ele tenha que fazer a massagem por um tempo. E a cada, por exemplo, 3, 4 sessões, você reavalia se os procedimentos que você vem realizando estão dando certo ou não. Se ele vai ter que procurar um médico ou não. E não tenha medo também de encaminhar para um médico, de encaminhar para um fisioterapeuta. Tá? Porque isso também é uma orientação adequada, é uma orientação correta para o seu cliente. A partir do momento que você faz uma orientação correta, de encaminhamento para um médico ou para um fisioterapeuta, você também conquistou esse cliente. Então a sua massagem também foi um sucesso. E não tenho dúvidas que isso faz diferença. Por quê? Porque o cliente vai ficar com uma imagem de que você é um profissional honesto, que você é um profissional correto, que você é um profissional que não está trabalhando ali só por dinheiro. E essa imagem não tem preço. Não tem preço. Por quê? Porque aí é que você conquistou a confiança desse cliente. Isso faz toda a diferença. Então, no médio e longo prazo, pode ter certeza que ele vai pensar em você na hora de indicar para algum outro amigo ou na hora que ele precisar de novo, né, receber uma massagem, seja por uma dor ou o que quer que seja. Então, a gente tem que conquistar essa confiança interna primeiro para a gente poder orientar o cliente. E eu te garanto o seguinte, que quase que todos os clientes, eles precisam de pelo menos 2 a 3 sessões de massagem, no mínimo, para começar a ter um resultado melhor. Tá? Então, podem falar para os seus clientes que eles precisam vir pelo menos 2 a 3 vezes semanalmente para conseguir desenvolver, né, um alívio mais significativo do problema dele. E sempre você pensando e perguntando em relação ao meio ambiente em que ele vive, em relação ao tipo de trabalho que ele tem, para poder orientar corretamente, seja um fortalecimento, seja um alongamento, ou seja uma correção de postura que ele tem que se desenvolver para poder ter um alívio mais significativo da dor dele, para que ele tenha mais qualidade de vida. Esse é o objetivo, é isso que a gente tem que fazer. Quando você consegue isso, não tenha dúvidas, tá? A sua massagem vai ser um sucesso. Eu não tenho dúvidas disso. Tá ok?